Nós estamos agora em Lucas 21, versículo 5. Lembra da semana passada? A mulher, a viúva pobre que deu aquelas moedinhas. Nós falamos sobre os debates de Jesus com os religiosos no templo, com os sacerdotes, com os saduceus, fariseus, herodianos, enfim. Aí ele mostra o caso da viúva, tem aquela cena, e aí eles estão saindo do templo. Eu vou lendo aos poucos e vou falando, tá bom? Hoje eu vou fazer assim. Então você pode manter a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto, ou sempre atento que vai estar na tela. Quando eles estavam saindo do templo, alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles estão saindo do templo e os discípulos falam: nossa, que beleza, que construção. Falavam das pedras e das dádivas. Dádivas aqui são ofertas. Era uma movimentação muito grande, estamos falando da Páscoa. Era a gente trazendo ofertas e sacrifícios aos milhares, todos os dias pelas portas do templo naquela festa. E eles olham e falam, talvez os discípulos provavelmente, em outros evangelhos sinóticos, falam que os discípulos disseram essa frase. Lucas não está preocupado em dizer quem disse, mas que beleza, que pedras, e quantas ofertas, e que movimentação. E Jesus fala, não vai sobrar nada disso aqui. Vai ficar pedra sobre pedra. Nós não temos certeza absoluta em que ano Lucas escreveu isso para Teófilo. Há uma corrente que acredita que Lucas escreveu essas coisas, e você vai entender, ele fala sobre o fim dos tempos e sobre a destruição de Jerusalém, após o ano 70, porque no ano 70 é que houve a rebelião dos judeus contra Roma, e aí foram milhões de mortes, foi um levante muito grande de Roma, que destruiu o templo e acabou com tudo. Ali foi a pá de cal. Nós não temos essa história nas Escrituras, nós temos na história. O historiador mais importante é Flávio Josefo, do primeiro século, que conta essa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Lucas escreveu isso daqui, depois do ano 70, está dizendo que o Teófilo já tinha passado por grande destruição de Jerusalém. E o Lucas está dizendo assim, olha o que Jesus falou, situando o Teófilo dentro da história. Mas a corrente mais aceita é de que Lucas escreveu antes do ano 70, bem próximo, bem perto. Porque ele escreveu Atos também, ele viajou com Paulo. Nós vamos, o ano que vem, entrar no segundo livro de Lucas, que é Atos dos Apóstolos. E o livro de Atos termina com a prisão de Paulo, não fala da morte de Paulo. E a morte de Paulo, 67, 68, depois de Cristo. Então pode ser que ele tenha... É bem aceito que ele escreveu antes. Então o Lucas está contando isso para Teófilo num momento tenso. Está se aproximando a grande destruição de Jerusalém. E Jesus já está dizendo isso aos discípulos, isso aqui não vai ficar não. Você que lê a Bíblia e lê o Evangelho, você já percebeu que quando você tem um profeta pregando ou falando alguma coisa, a palavra que ele fala geralmente tem mais de um significado na interpretação. Então, Isaías falava do inimigo que viria, da destruição de Jerusalém e da restauração do reino, a nova Sião, e novos céus e nova terra. Bom, para aquele cara que ouviu as profecias de Isaías naquele tempo, estava com a cabeça pensando nos inimigos que tinham ao redor, no caso foi a Síria e Babilônia, que invadiram, no futuro acabaram fazendo isso, destruíram Jerusalém, e eles sonhavam com a reconstrução do templo. Mas quando ele fala novo céu, nova terra, parece que além daquele significado que aconteceria com aquele Israel, com aquele leitor que estava ali, tinha também um sentido futuro, escatológico, da segunda vinda de Cristo, de um outro reino, de uma outra Sião, de um outro céu e de uma outra terra, ou de um novo céu e de uma nova terra. Aqui não é diferente. Quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, ele está falando de algo que aqueles leitores daqueles dias entenderiam muito bem, de uma guerra eminente que estava tensa, a aproximação delas, eles entendiam muito bem.
mas também falava sobre um reino futuro. É interessante, agora que eu estou te dizendo isso, conforme nós formos lendo o texto, você vai perceber, puxa, parece que ele está falando de agora, e agora parece que ele está falando para frente. E parece que o que ele está falando de agora, desse reino que vai acabar, e dessa Jerusalém que vai ser destruída, e que virá um outro tempo, parece que isso aqui que eles estão vivendo é meio que uma encenação profética do que ainda vai acontecer. É verdade, é bem por aí, presta atenção. Perguntaram a Jesus, pô, esse negócio não vai ficar pedra sobre pedra? Que sinal vai haver que essas coisas hão de acontecer? E Jesus respondeu, tenham cuidado para não serem enganados. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, mas não vão atrás deles. Cuidado, quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Nós temos ouvido de rumores de guerras, e guerras são sinais. Então Jesus disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Peraí, então ele não está falando só da Jerusalém agora. Agora parece que ele está falando de uma coisa maior, futura. As duas coisas estão presentes no texto. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais vindos do céu. Parece que é um sentido mesmo escatológico, do fim de tudo. Antes de, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Aqui tem um duplo sentido. Tanto naquela Jerusalém, porque Roma viria com a faca nos dentes, quanto um sentido para nós também. Um sentido para nós, da perseguição e de não nos encaixarmos no mundo. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Agora eu vou parar um pouquinho aqui. Tem alguma coisa errada com Jesus. Jesus errou alguma coisa. Porque se o mundo vai se levantar contra nós, que somos teus, por que nós vamos ser entregues aos governadores e aos reis e também às sinagogas? Por quê? A sinagoga é contra nós? Tudo bem, quando você fala que talvez virá perseguição e nós vamos ser entregues aos governadores e aos reis, aos romanos, e vamos ser perseguidos e mortos, até entendo, mas o senhor falou que a gente vai ser entregue à sinagoga? Na sinagoga a gente não vai ter problema, né? Vai porque a religião estabelecida, aqui tem um sinal muito sério, de que existe uma ligação de intenções contra o reino de Deus, tanto da parte da religião, como da parte dos romanos. Jesus não disse isso à toa, e nós temos agora passado por várias passagens, falando sobre a religião daquela época, e como que saduceus, fariseus e escribas, na sua hipocrisia, falavam de Deus sem ter Deus, e aliás perseguiram o próprio Cristo. Mais à frente nós vamos chegar no texto, que foram os sacerdotes que foram atrás de Pilatos para crucificar Jesus. Religião não é sinônimo de cristandade, nem de fé cristã. Religião não tem a ver com o fato de crermos em Cristo. A religião não necessariamente fala sobre Deus. Aliás, religião não precisa nem de um Deus para existir. Tem até a igreja do Maradona. Não precisa de Deus. Religião, nos seus ritos, ela existe por si só. Pode não haver nenhuma entidade por trás daquilo, e na maioria das vezes não há. O próprio homem é a entidade. Ele cria os seus ritos, suas crenças, ele se emociona, chora e até milagres acontecem, sem que Deus esteja ali. Religião não é sinônimo de fé cristã. Portanto, tanto o poder estabelecido, Jesus disse, quanto a própria religião vão perseguir vocês. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho, diz o versículo 13. Vocês vão passar por isso e vocês vão testemunhar do meu nome. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até pelos seus próprios pais
irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Ô Zé, quando Jesus ou os profetas falam do fim dos tempos, da perseguição, da grande tribulação, quando ela começa? Bem-vindo, nós já estamos. Ela começou quando? Quando Cristo ressuscitou. Desde lá, já tem perseguição. Se você olha para o mundo hoje e acha que não começou a tribulação, me leve-me ao seu líder. Onde você mora? Onde você vive? Pode ser que ela não seja tão intensa como é em alguns lugares quanto em outros, mas ela já existe. O que nós estamos assistindo é um agravamento do estado tribulacional, mas ele já está aí. Pais, irmãos e parentes vão entregar vocês e vão matar alguns de vocês. Então, Zé, o que a gente faz para impedir isso aqui? Não, sua pergunta está errada, essa pergunta não existe. Jesus já falou, isso já está acontecendo e vai acontecer. A pergunta não é o que eu faço para impedir isso. A minha pergunta é, você está pronto para isso? Você está pronto para ser um cristão? Um seguidor de Cristo em meio a isso? Essa é a pergunta que você deve responder. Versículo 17: todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. No original está escrito assim: o cabelo da cabeça de vocês não vai cair. Aqui é um sinônimo de cuidado, tá? Se aconteceu bem ou aconteceu mal, relaxa. Só acontece porque eu estou permitindo. Não se preocupem. Está tudo certo, tá? O fato de ter tribulação não significa que não existe Deus. Eu estou aqui. Mas vai acontecer. E é pela perseverança de vocês que vocês ganharão a sua alma. Eu queria ler 2 Tessalonicenses, não está na tela, só ouve e anota para você ler em casa. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Ouve bem, abre os seus ouvidos. Paulo está fazendo um eco do que Jesus disse. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. O que ele está falando? Cuidado, vai ter gente dizendo, ó, chegou o dia, Jesus voltou. Não acreditem nisso. Vai ter muita gente dizendo que chegou o dia do Senhor. Não acreditem nisso. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá antes, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Antes de tudo isso acontecer, vocês vão ver a apostasia. A palavra apostasia aqui, ela é irmã da palavra divórcio no grego. Apostasia é separação. Antes dessas coisas definitivamente acontecerem, vai ter muita gente que vai se divorciar de Deus. Nós temos que estar prontos como Casa da Rocha, porque um dia pode ser que a gente mude daqui para um lugar bem menor. Bem menor. Onde só as pessoas que vão dizer, eu continuo com Cristo mesmo tomando porrada e sendo perseguido, vão permanecer. Não sei se a nossa geração, apesar de que a gente já sente muito isso hoje, talvez nossos filhos, netos, vivam mais essa realidade. Todos odiarão vocês. Paulo diz, antes que surja a apostasia e o homem da iniquidade. O homem da iniquidade aqui não é uma pessoa, um indivíduo, é o ser humano do pecado. É assim que está no original.
O ser humano do pecado. O ser humano completamente vazio de Deus. Antes que venha o tempo em que o ser humano se levante contra tudo que se chama Deus, como Paulo diz, ou é objeto de culto, assumindo ele o lugar do próprio Deus no templo. Quanto mais o tempo passa, mais o ser humano se coloca no lugar de Deus no templo. Ele é o centro do pensamento, ele é o centro da razão, ele é o centro das escolhas. Eu quero saber se Deus aceita ou não aceita quem eu sou e o que eu faço, porque é Deus que se adequa às minhas escolhas e não eu que me converto a Ele. Eu quero um Deus customizado, montado, segundo aquilo que eu desejo. É um Deus que eu mesmo crio, na verdade sou eu mesmo. E Paulo diz, esse cenário de tudo que se levanta contra Deus é que vocês vão enfrentar. E é exatamente a mesma coisa que Jesus disse: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Eu sempre brinco que eu acho que de verdade Deus deve estar aqui com a gente nesses dias todos sendo igreja na nossa geração, porque eu nunca imaginei de pregar isso, vou separar esse texto, eu vou fazer uma conta para esse texto cair bem na véspera do dia da eleição. Não fiz, mas caiu. Então eu acho que realmente deve ser alguma coisa de Deus ou loucura da minha cabeça. Você que já leu as profecias do Antigo Testamento, os Evangelhos, o sermão escatológico de Jesus, tanto aqui quanto em Mateus, que é maior, ou as palavras de Paulo a respeito do fim, ou até mesmo Apocalipse, que aliás o ano que vem é o tema do nosso Caminho das Letras. Você que é aluno vai chegar lá, você que não é, matricule-se lá em Mateus, né? Senão você não vai entender nada do Apocalipse. Se matricula lá no começo. Mas você que já leu, eu posso falar com você que já leu. Nunca você leu em nenhum texto profético coisa do tipo: atenção meu povo, um dia, o meu povo se unirá com outro povo para fazer justiça na terra. E meu povo, lembre-se, não é Israel, tá? O reino de Deus não tem um tratado de Tordesilhas, e o reino de Deus não é um país. O reino de Deus é formado por todos aqueles que foram lavados pelo sangue e são discípulos do Messias. Ponto. Espalhados pela terra. Em nenhum momento, em nenhuma profecia, Deus diz: mas virá o dia em que meu povo se unirá com a Assíria, com a Babilônia, em que meu povo vai se unir com os gregos, com os persas, com os medos. Virá um dia em que surgirá um líder romano e meu povo se unirá com Roma. Meu povo se unirá com a Alemanha, e eu levantarei um homem chamado Adolf, e ele vai defender o meu nome. Meu povo vai se unir com uma lógica de governo humano. Não há nenhuma profecia que diz que o povo de Deus precisa de um aliado de poder humano para se perpetuar na terra. Você que já leu as profecias, você viu em algum lugar dizendo que um dia o reino de Deus precisaria do apoio de um poder humano para se proteger da perseguição? No evangelho que eu leio e na Bíblia que eu tenho, eu nunca li isso. Mas ainda tem gente que insiste que se eu me aliar a esse poder, ou àquele poder, ou àquela lógica, ou àquela outra, eu vou estar seguro. Agora, se nós nos aliarmos àquela lógica, eles vão perseguir a igreja. Não deixe isso acontecer. Irmão, acorda. Igreja nasceu para ser perseguida. Tudo bem para você? Você continua crendo em Cristo? Está escrito. Eu não fico falando dessas coisas porque eu não prego tematicamente, eu prego expositivamente. Então o texto está passando agora por esse trecho, então vamos falar disso então. Os cristãos não precisavam do apoio de Roma para serem protegidos, eles não seriam protegidos. Nós não nascemos nesse mundo para sermos abraçados por ele. Está querendo dizer, Zé, que nós, como igreja, no nosso país, não vamos conseguir fazer com que ele seja perfeitamente o reino de Deus para todos os cidadãos brasileiros? Não, eu não estou querendo dizer isso. O texto está dizendo isso.
Porque se fosse eu dizendo isso, você poderia dizer, eu não creio no que você fala. Beleza, eu sou só um ser humano, dos piores. Mas quando você olha para o que o Evangelho diz, vamos ler só o que está escrito, vai haver perseguição. Talvez você já sinta alguma, pelo seu jeito de viver, na sociedade que nós estamos. Mas quando Jesus disse, todos vão odiar vocês. E quando ele disse isso, no período que eles estavam próximos da Revolução, tanto os judeus como os romanos perseguiam os cristãos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, os judeus os perseguiam porque eles eram hereges e criam em Jesus como Filho de Deus, e os judeus não criam. E os romanos porque esses caras querem converter a gente, os judeus ficam tranquilos no templo, mas esses cristãos aí são pedra no sapato. E é interessante como que, na lógica da perseguição ao cristão, templo e sinagoga andavam de mãos dadas com o palácio de Roma. Quando, porém, vocês virem Jerusalém, versículo 20, sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Agora parece que ele está falando do ano 70 mesmo, a destruição de Jerusalém. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aconteceu mesmo. Os cristãos não pegaram em armas para defender Jerusalém. Isso foi odiado pelos judeus, porque eles armaram a revolução e os cristãos não queriam a espada. Jesus profetizou e isso aconteceu mesmo. É só você depois pesquisar e ler a história. Leia Flávio José, você vai ver que isso aconteceu mesmo. Os que se encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiveram nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias serão de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Anota aí para depois você ler na sua casa, a lição de casa. Oséias 9:7. Jesus está citando a profecia de Oséias sobre o dia da vingança. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem e Jerusalém seja pisada por eles. Ele está citando Isaías 63:18. Essa Jerusalém aqui vai cair. Ô Teófilo, se prepare, tá bom? Mas olha, não entre na lógica deles, ainda que isso te custe a vida. Muito da fé dos dias de hoje te ensina a fazer o seguinte: preserve a sua vida e abrace uma das lógicas existentes, mesmo que isso faça você negar a sua fé. E a lógica de Cristo é: preserve a sua fé, mesmo que isso custe a sua vida. Muita gente acha que a justiça no mundo será feita com uma Bíblia na mão, com um sujeito, um cabra, que vai ter uma Bíblia na mão e um porrete na outra, para dizer, ou você obedece isso aqui, ou a gente coloca a goela abaixo, ou você vai para o pelourinho, vai para a fogueira, vai para a fornalha, vai para a câmara de gás, vai para qualquer lugar. Isso já aconteceu na Idade Média. Essa história é cíclica, ela se repete. Quando o império invadia um país, a igreja vinha com o seu estandarte, a sua fé, e as pessoas eram obrigadas a virar cristãos. A igreja fez muitas atrocidades durante a história. Muitas Joana d'Arc foram queimadas por serem hereges e não aceitarem a palavra do Santo Padre e o domínio da Santa Igreja. Essa junção do poder da força humana com a força religiosa é uma bomba atômica. Isso aqui é uma nitroglicerina. Isso explode. É por isso que a reforma protestante, em inúmeras contribuições, veio trazer para nós a consciência do sacerdócio universal do cristão, de que cada um de nós entendemos e conduzimos a nossa vida aos pés de Cristo,
Temos livre examinação das Escrituras para o nosso aprendizado e entendemos que Estado é uma coisa e igreja é outra. Isso é história. Mas muita gente ainda insiste em que o Brasil tem que ser um Talibã. Nós temos que ter um ayatolá. E o governo tem que ser religioso, seja de qualquer religião que seja. E o nosso movimento cidadão é sempre um movimento que busca uma acomodação pegajosa, onde eu me perpetue com segurança da minha religião, porque o poder vigente me abraçou. O mundo jaz no maligno. Nenhuma profecia nos ensina que um dia o povo de Deus precisaria se unir a uma lógica de poder humano para que fosse protegida. Não haverá essa proteção. A pergunta não é: tem um jeito da gente politicamente acabar com a perseguição? Não, não existe essa pergunta. A pergunta é: você está pronto para viver com a perseguição? A ser uma pessoa desencaixada, que não tem lugar nessa terra, que vai ver injustiça e mal e vai continuar crendo em Cristo, que vai ser entregue às autoridades e à sinagoga. Você vai ser entregue ou à religião, que tem a mesma lógica do império, ou ao próprio império, e ambos vão te perseguir. Você tem que estar pronto para isso. Isso não só já acontece conosco hoje, como vai se agravar nas décadas que virão pela frente. Por enquanto, nós ainda vivemos em liberdade, mas o mundo caminha para um único pensamento que vai se opor a tudo que se chama Deus, como lemos aqui em 2 Tessalonicenses. Leia depois de novo em casa, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Quando me perguntam, quem será a besta? Ei, tem besta que não acaba mais. Brinquei aqui na reunião das 9. Desde que eu me converti em 78, a besta era o regime militar, a besta já foi Mao Tse Tung, a besta já foi Idi Amin Dada, a bênção já foi Shah Reza Pahlavi, a besta já foi o comunismo, já foi a Rússia, já foi Cuba, já foi Fidel Castro, já foi Jimmy Carter. Todo mundo quer ter a revelação de quem é a besta e não percebe que é um espírito, é um pensamento coletivo, é uma lógica de vida humana na ausência de Deus, que se levanta contra tudo que se chama Deus. Que é a ausência de Deus que vai nos oprimir, porque não há lugar mais para aquele que diz que crê em alguma coisa que a gente não vê. E esse é o poder sob o qual a terra vai viver. Quando o João em Apocalipse diz que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder comercializar, é porque ele vai ser excluído dessa sociedade. Não vai ter vida, porque você não cabe aqui, você não é como nós. Portanto, entender o reino de Deus é ter um governo dentro de si. É ter um governo dentro de nós pelo Espírito. Obviamente que como cidadãos a gente vai ter que, no mundo decaído, onde jaz no maligno, e que não há guerra do mal contra o bem, mas apenas o mal, a gente faz nossas opções cidadãs que mais se aproximam do que a gente entende de reino, porque quem nos governa é o reino. Nossa ética, nossa educação, nossa honestidade, onde nós pautamos as diretrizes da nossa vida, estão no reino de Deus. Aí Jesus parece que fala de alguma coisa mais futura. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Ele também está citando Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31. São textos que falam sobre o abalo dos céus, trechos proféticos do Antigo Testamento, que já falavam lá do futuro, do final dos tempos. Sobre a terra haverá angústia, entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, a terra vai ser abalada.
Pessoas vão desmaiar de terror pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, com certeza, ele está falando do futuro mesmo. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Cabeça erguida, irmão. Cabeça erguida. Eu sou de Cristo. Eu sou de Jesus, eu creio no reino. Eu creio nessa justiça, eu creio nesse amor, eu creio nessa misericórdia. É isso que determina as minhas atitudes nessa terra, é nisso que eu creio, é assim que eu faço. Ainda que isso me custe. Ainda que isso me custe aonde eu estiver. Porque no dia em que eu tiver que negociar meus princípios do reino para ter segurança na terra, eu já fui derrotado pelos princípios da terra. O dia que eu precisar abrir mão dos meus valores para me acomodar a um ideal humano, eu já fui derrotado por eles. Ainda que eu me perpetue de pé. Eu fico de pé no reino de Deus. Por isso Jesus diz nos versos seguintes, vou contar uma parábola para vocês. Olhem para a figueira, para todas as árvores. Quando vocês veem que começaram a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Vai olhando o fruto, ele está amadurecendo. Não chegou o verão, mas está chegando. Preste atenção. Assim também quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aqui ele está falando de Jerusalém no ano 70 mesmo. Vocês que estão aqui ouvindo, inclusive você, Teófilo, vai assistir essas coisas. Passará o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Pode crer, isso vai acontecer. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações com esse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha. Não fiquem entorpecidos pela lógica dessa terra, pelo que se bebe, pelo que se come, pelos prazeres que esse mundo tem. Essa não é a sua saída. A segurança da sua vida não está nessas escolhas. Ela transcende, ela está fora dessa existência. Olha para os céus. Em outro trecho, Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem estiver pronto para perdê-la vai ganhá-la. Tudo bem? Você está pronto para perder a sua vida? Suas decisões e escolhas? Você está pronto para perder os seus prazeres? Quando vier Roma, não vai ter seu direito não. Você vai para a cruz, você entendeu? Você pode escolher se curvar a César e ao imperador, e ele te protege. E você vai se curvar a uma lógica para preservar a sua vida, ainda que você perca a sua fé. Ou você vai escolher ficar de pé e preservar a sua fé, ainda que isso custe a sua vida. Por isso que no final dos tempos o amor de quase todos esfriará, disse Jesus. Ser cristão não é para qualquer um. Apesar de que muita gente usa as páginas da Bíblia para dar razão ao seu abraço às lógicas da terra, com textos isolados e versículos fora de contexto, o que Jesus disse é que a gente não tem lugar nessa terra. Você está pronto para isso? Avisa que domingo que vem a gente põe menos cadeira e o aluguel daqui aumentou, a gente vai para um lugar menor. Pois sobrevirá a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar dessas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho de Deus, ou do Filho do Homem. Agora, o que eu acho interessante nesse final, é que diz que ele ensinava todos os dias no templo, e à noite saía e ficava no monte chamado das Oliveiras. Ele devia dormir meio ao relento. Eram os últimos dias de vida de Cristo. E de madrugada o povo vinha a ter com ele no templo para ouvi-lo. Mesmo ele dizendo, é pau. Mesmo ele dizendo, vocês vão ser odiados.
Vamos voltar ao discurso lá de trás, que a gente vem longe aqui de Lucas. Mesmo ele dizendo, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mesmo ele dizendo, jogue fora os teus prazeres e creia no meu reino. Mesmo ele dizendo, não se adeque ao que você está vendo, aos padrões que a vida te oferece. Morra para isso. Mesmo ele dizendo, se vocês crerem em mim, tanto a religião quanto o império vão vir contra vocês. Aleluia. Tinha gente que ficava até entardecer quando ele ia descansar, e de madrugada já ia querer ouvir de novo. São aqueles que fugiam da obviedade, da aceitação do que estava ao redor deles. Era óbvio que o melhor era babar ovo para César. Na Alemanha nazista, grande parte da igreja cristã dava apoio ao regime. Se você já leu livros, por exemplo, de Dietrich Bonhoeffer, ele era um pastor cristão dentro da Alemanha que lutou contra o que a própria Alemanha fazia, e o nazismo. Por isso ele foi preso. Ele e o seu cunhado, e acho que o sogro, se não me engano, preciso rever a história, foram executados 15 dias antes da Segunda Guerra acabar. Era um cristão que se negou a ter paz e preservação dentro daquele império, daquele Reich, ainda que aquilo fosse confortável, e se fizesse aquilo em nome de Deus. Por isso que a pergunta não é, Zé, o que a gente faz para evitar a tribulação? Essa pergunta está errada, ela não existe, não tem como evitar. A pergunta é outra. Quem são as pessoas que olham para tudo isso e dizem, amém, vou viver no meio disso, entendendo que o reino de Deus tem outro tipo de pensamento, sendo alguém que as atitudes, que as ações e reações diante do mundo não são provenientes de um pensamento econômico, social, político, identitário, qualquer que seja, mas do reino. E de vez em quando, nesses diálogos onde eu vivo no meio desse mundo, eu vou contribuir por um tempo. Em algumas situações, eu vou poder dizer, olha, eu creio nisso e acho que isso é justo. E pode ser que faça sentido na sociedade, alguém até diga, legal o que você falou, contribuiu com a gente. Mas eu não tenho essa garantia sempre. A garantia que eu tenho é que vai chegar um dia que a gente vai falar, olha, Jesus disse, que Jesus, isso nem existiu. O espírito dominante é anticristo. E vai dizer, aqui você não come, não bebe, não... Você não tem a marca que nós temos da nossa existência e da nossa vida. A marca da besta já foi cartão de crédito, código de barra, vacina, me ajuda, Rubinho, chip, microchip, celular. Agora é... O que foi, Marcelo? A televisão já foi a marca da besta. A marca da besta está aqui, ó. Eles falam que está na testa para todo mundo ver. Está dentro do ser humano. Você não é como nós. O mundo não será democrático. Aliás, grande parte do mundo não é. E o mundo ocidental, que se diz democrático, está sendo tomado por um único pensamento coletivo que se levanta contra tudo que se chama Deus. Apesar de democrático, ele não o é. A luta do bem contra o mal é uma fábula. O reino de Deus não está lutando contra o mal. Porque Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá Satanás. Ele não precisa de lutar contra o mal. Ele só faz um... Pronto, te afoguei. Jesus não precisa lutar contra o mal. Aliás, o mal está morto. O problema é se nós vamos nos entregar a uma lógica morta ou a uma lógica viva. E sermos servos de Deus.
Muito bom passar por esse trecho. Eu não fico pensando assim, eu vou chegar no domingo, fazer uma pregação sobre o fim dos tempos, aí que o povo vai tremer, aí vão ficar crente. Não, irmão, você sabe que eu não faço isso. Aliás, eu não fico pensando, vou pregar tal coisa para poder... Não. Nós estamos vindo de Lucas, essa acho que é a 72ª pregação, se não me engano, ou 73ª em Lucas. São 72 ou 73 domingos que a gente está falando desse texto, trecho a trecho. Bom, calhou, tinha que passar, não ia pular, né, irmão? Eu não forço a barra para fazer, mas também não fico pulando para não fazer. Irmão, se você for da Casa da Rocha e continuar aqui, nós já fizemos 1 Coríntios, já fizemos Gálatas, Efésios, já fizemos Filipenses, já fizemos Evangelho de Marcos, agora estamos em Lucas. Eu espero, antes de eu morrer, eu poder passar todo o Evangelho várias vezes, se Deus quiser, e a gente vai falar de tudo que tem que ser falado. Porque nós precisamos ouvir tudo que o reino tem para dizer para nós. Nós só não podemos dar ouvido àquilo que não é vida. Isso não estou falando para você ter medo. Eu não amo a Deus porque eu tenho medo de Satanás. Eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Mas o que vai acontecer no fim do... Vai acontecer. Eu nasci. Você nasceu, né? Você vai envelhecer, sabia? Já estamos. Você sabia? As doenças vão aumentar no seu corpo, você sabia? Vão. Por causa de alguma delas você vai morrer. Ou talvez a gente dê sorte de passar por um acidente de atropelamento drástico. Sim, meu irmão, eu não estou falando, não é piada. Você não vai sofrer. Você não vai ficar 2 meses, talvez, ali, lutando. Já pensou? Puf, estou no céu. Já pensou, irmão? 2 tomatinhos que vêm rolando e caíram da feira. Já viu essa piada? Olha o caminho. Qual o caminho? Pronto. Era o caminhão, não lembro de falar. Quando ele falou, olha o caminho. Atropelou os 2. O que eu estou querendo dizer é que nós somos maduros, gente. Nós sabemos o mundo que a gente vive. É por isso que eu dou muita importância para isso aqui. Dá valor. Porque você vai sentir falta disso aqui. Dá valor. Aqui é dica pastoral. Teófilo, o bicho vai pegar. Já está sentindo que a coisa está ruim. Fica firme, fica de pé. Cuidado com a lógica da religião. Cuidado com a lógica do poder. Permaneça no reino. Mantenha a sua fé, ainda que isso te custe a vida. Viva o reino onde você estiver. Às vezes vão te ouvir e você vai contribuir. Em outras vão te perseguir e você vai sofrer. Mas o teu cabelo é meu. Eu estou cuidando de você. E quando acontecer uma coisa difícil, não acha que é porque eu não estou com você. É porque esse é o curso natural. Depois do pecado, a terra caminha para o fim, mas eu estou com você. Enquanto a gente tem isso aqui, dê valor a isso aqui. Dê valor. Dê valor à nossa vida como corpo, como igreja, enquanto a gente tem isso aqui. Dê valor ao amor das pessoas que estão ao seu lado. Como diziam nossos pais, o dia que eu morrer, minha sogra, né, Zé? Minha sogra fala, o dia que eu morrer, vocês vão ver o que eu falava. Dona Renê, eu ouvi ela falar isso algumas vezes. E é verdade. Puxa vida. Tivesse mais um dia, né? Para poder dizer, nossa, que falta faz. Dá valor a isso aqui, irmãos. Troca as figurinhas lá com as crianças lá. Entendeu? Vem no encontro das mulheres aí. Vai ter um dia que você não vai ter isso não. E você vai falar assim, puxa vida. Tanta coisa me preocupou e eu podia ter ficado mais 10 minutos lá. Encerrando com uma canção evangélica do Emicida. Tudo que nós tem é nós. O reino, a vida como irmãos. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?
Desculpe ter estragado o seu domingo. Você não queria falar sobre morte, destruição, nem sobre grande tribulação. Você não saiu de casa para cá. Mas se você tivesse lido antes o texto, você não vinha. Ih, já viu que ele vai pregar. Vou só no outro domingo. Senhor, obrigado pela tua palavra. E obrigado pelo teu evangelho. Todo dia nós somos tentados, Senhor. Tentados a abraçarmos um pensamento dessa terra. Em tudo que a gente olha, na nossa vida social, nas amizades, nas nossas paixões, na nossa economia, na política, na religião, todo dia eu sou tentado a abraçar um pensamento. E todas as vozes que me cercam estão me dizendo que é isso que eu preciso, porque é isso que eu sou. E eu me esqueço que eu sou o que eu sou a partir de Ti, e eu sou o que eu sou porque o Senhor habita em mim. Todo dia a gente é tentado. Todo dia tem alguém tentando nos engolir e nos devorar e dizer: agora você é meu, fique aqui que você não morre. Mas o teu reino é o lugar da morte, Senhor. Esse é o evangelho da cruz. Eu preciso repetir agora de novo, Senhor. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos, Senhor, tomar essa decisão. Nos ajuda. Ainda que isso nos custe, nós vamos permanecer no evangelho. Eu prefiro, ainda que eu perca garantias de segurança nessa vida, estar de pé mantendo a minha fé. Eu não quero, para ter segurança nessa vida, perdê-la, perder a minha fé. Nos fortalece e que esse texto possa nos ajudar na decisão de que eu continuo com Jesus. Estamos a uma semana das eleições, Senhor. E é tanta gente falando tanta coisa. Nos liberta disso, Senhor. Somos livres, na plena convicção de que nenhuma das nossas escolhas é pecado, ao mesmo tempo que nenhuma delas é a solução. Então estamos tranquilos para dizer, Senhor, que nós somos teus. Nos ajuda a educar os nossos filhos nesse mundo perdido. Nos ajuda a nos manter como teu povo, com tantas vozes ao nosso redor. E nos ajuda, Senhor, a, no temor do seu nome, pautarmos a nossa vida, custe o que nos custar. Abençoa a nossa semana, que a alegria da tua presença seja a nossa força, a alegria do teu reino seja o nosso combustível de vida, a nossa comunhão nos fortaleça, e a tua presença nos dê paz a cada dia. A paz que excede todo entendimento humano. Nem a sinagoga e nem César podem me dar essa paz, ainda que eu morra. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você que nos visitou, você que nos assiste, um bom domingo, uma boa semana. Vá na paz do Senhor. Abraço, irmão. Abraço o Rubinho e a Joyce. E até domingo que vem.